amigos e amigas, está no ar mais um episódio do CorretorCast, o podcast que fala a língua do mercado de seguros. E mais uma semana começando, mais um episódio sensacional saindo do forno. E, claro, né, o trio de ferro do CorretorCast está presente mais uma vez, como sempre, não falha. Começando aqui pelo meu amigo André Rezende. E aí, Dedé, tudo bem, meu irmão? Bom dia. Já comecei entregando, é bom dia mesmo. Sabendo que você está me entregando nas salas, inclusive, de aula, viu, seu safado? Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos ouvintes aí do CorretorCast, corretores de seguros, galera do mercado de seguros. É uma honra, cara. Tô feliz hoje, viu, Will? Tô feliz porque eu sei que o nosso amigo Fredão vai apresentar aí colegas e grandes amigos de mercado aí que nós trabalhamos durante muitos anos. Né, Fredão? E aí, meu amigo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Não estamos de madrugada hoje, hein? Mais um spoiler. Normalmente, né, explicando para os meus convidados sem antes apresentá-los aí, normalmente a gente grava às 5 da manhã, né? Pelo André, às 4h59, né? Isso. Mas tá tudo bem. Bom dia, galera. Hoje um episódio bacana, hein, meu? Tô super curioso aí, porque a gente vai falar de alguns temas. Sabe aquelas coisas que tem no mercado de seguro que todo mundo fala, mas você fala assim, mas me explica isso aí, cara. Ah, é um negócio aí, tem que, tem que olhar. É importante para você, você tem que saber. Hoje a gente vai conseguir trazer clareza aí para alguns temas que são dessa natureza aí no nosso mercado. Certo, Will? Vamos apresentar a Certo? galera? Quem apresenta, Vamos. você ou eu? Cara, eu acho que é o seguinte, né? Eu tenho que corroborar com o André, convidados de peso aqui hoje. E para Boa. trazer um tema legal, né, Fredão? Como você comentou, né? Uhum. Tanto o nosso CorretorCast quanto a nossa plataforma SegPlay, a gente sempre prega ali a inovação, a tecnologia, né? O que tem de novo nesse mercado. E por isso que esse episódio é mais que especial, né? Porque nós estamos aqui com o grande Valdir e o grande Luiz da Partenariar. Meus amigos, bom dia. Muito obrigado por aceitar esse convite para bater um papo com a gente. Vou começar com o Valdir, né? Tudo bem, Valdir? Bem-vindo, meu amigo. E fala para a galera aí um pouco sobre a Partenariar e comenta um pouco sobre o Valdir aí, para a galera te conhecer, por gentileza. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês. Já trabalho no mercado já faz bastante tempo, já faz quase 20 anos já. O tempo passa muito rápido. Sempre dentro da área de operações e tecnologia, meu background. Passei por várias empresas aqui do mercado, trabalhando com consultoria específica. Passei pela Liberty, passei pela Deloitte, passei pela CSC, passei pela AXA. E aí depois fundamos a Partenariar, que é uma empresa focada no mercado de seguros. A gente faz consultoria específica para o mercado, seguro, resseguro e corretagem. Estamos completando 2 anos de vida e temos uma penetração bem satisfatória e a gente se sente bastante confortável para falar desse tema de sandbox. Que Então, top! uma satisfação estar aí com vocês. Que maravilha! E já gostei do spoiler, hein, Valdir? É o Sandbox. E para trazer mais detalhes, então, fala, Luizão. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui para essa nossa resenha, o CorretorCast. Como é que você está? Tudo bem? Maravilha, bom dia, gente. E muito obrigado. Eu que tenho que agradecer o convite de vocês. Excelente revê-los aí, né? O pessoal que a gente já trabalhou, já passou por poucas e boas aí no mercado. E muito legal estar junto, apesar desse formato ainda virtual, mas logo, logo vamos poder aí aglomerar né, e se abraçar como a gente gosta e merece. Bom, acho que o meu sol na cara aqui está entregando o horário. Se fosse às 5 da manhã, estava de noite. Eu levantei às 5 da manhã, garanto que estava de noite, tá? Mas Boa. agora está gostoso, uma alegria estar com vocês. Vamos falar desse tema assim que é um bicho meio. As pessoas talvez não entendam bem, né? E vale a pena conhecer melhor, porque pode ter impacto para o nosso público aí, da corretagem de seguros, do pessoal que atua em diversas frentes do mercado. Acho que vale a pena conhecer. Obrigado pela iniciativa, vamos falar dele sim. Sensacional. E, Luiz, mais uma vez, a gente que agradece, é um prazer, né? E esperamos em breve, de repente, fazer aí um encontro presencial, como você comentou. Isso é muito bacana, né? A gente gosta disso, o time do CorretorCast, e em breve faremos isso, não tenho dúvida. Agora, trazendo aqui para o nosso tema central, né?
que o episódio de hoje vai falar muito sobre inovação, sobre tecnologia, mas para colocar o nosso espectador, o nosso ouvinte, a nossa ouvinte no contexto, eu acho que é interessante, né, Fredão, você comentar um pouco dos movimentos que a SUSEP tem tomado nos últimos tempos, né? A SUSEP tem se manifestado aí atuante aí no mercado de seguros, trazendo aí algumas novidades, e isso tem tudo a ver com o que o Valdir e o Luiz vão trazer para a gente, né? Tem. A gente vem falando, né, no SegPlay, no CorretorCast, enfim, todos os nossos canais aí, sobre uma mudança de comportamento, de postura, de filosofia da SUSEP, né? Que era uma mudança que não é de hoje que ela é solicitada pelo mercado, né? De tirar um pouco algumas amarras que no final das contas ficaram ultrapassadas e só resultaram em burocracia mesmo, de liberar um pouco mais a questão de deixar mais livre, né, a livre iniciativa aí das seguradoras, dos players do mercado em si, de tirar aquelas travas de produto, enfim. E a SUSEP, agora na atual gestão, resolveu mexer um pouco nisso, né? Então, algumas coisas a gente sabe aqui que para o lado dos corretores foram contestadas, e eu acho que a gente nem precisa enfrentar isso, se é bom ou ruim, né? Mas a verdade é que elas estão acontecendo, né? Então, teve desregulamentação dos produtos ali no ramo de danos, que foi bem visto como marco regulatório, uma série de iniciativas, e até antes disso a gente ouviu falar de uma tal de sandbox, né? Você ouviu falar disso, Will? Sandbox. A gente ficou, Ouvi sim. quando eu ouvi, eu achei que era uma caixinha de música que você abria e vinha uma música da Sandy, cara. Mas não era isso, não. É um negócio mais incrementado. Eu confesso que quando eu ouvi, eu achei que fosse aquela caixinha de areia do Pet, sabe? A Também. caixinha de areia do Pet. Então, eu achei que fosse isso Eu também. acho que tem uma galera que acha que é isso, viu, cara, até hoje. Por isso que a gente resolveu fazer o episódio, especialmente porque, vamos dizer assim, a primeira rodada, né, do Sandbox aconteceu, foi bem legal, tiveram acho que 11 players lá dentro, depois o Valdir e o Luiz, os meninos vão me corrigir, vão trazer esses dados, mas agora a gente está gravando esse episódio e a SUSEP aí abriu, né, através de uma circular, a possibilidade de uma segunda rodada, vamos chamar assim, para ficar mais didático, né? Então, vamos ter aí uma segunda rodada. E esse tema do sandbox, em algum momento, né, como a gente conversou antes, ele vai passar também para um outro tema que fez bastante barulho, que a gente ouviu muito nas lives aí no nosso conteúdo, que é o Open Insurance. Então, acho que o episódio de hoje a gente vai conseguir trazer clareza aí para essas questões aí que a gente ouve tanto, mas no final do dia, se você fizer uma chamada oral, lembra chamada oral? Sou da época de chamada oral. Se fizer uma chamada oral, entreguei a idade agora, né? Não é só horário, a gente entrega a idade. Se você fizer uma chamada oral, o cara não responde, meu. Diga aí. Você não tá sozinho, não. Aliás, se você Estamos na mesma. Se você falar que é da época da palmatória, cara, você já tomou as 2 doses da vacina, viu? Não, peraí, pô. Só a chamada oral e o mimeógrafo. Isso aí já entrega muita coisa. Já entrega. Aliás, né, vamos então trazer a galera para o tema, né, o sandbox. Então, eu acho que o pessoal da Partenaria pode trazer isso com muita propriedade, né? E eu gostei muito de um bate-papo que nós tivemos, né, fora do ar ali, os 5 conversando sobre esse tema. E o Luiz, ele define o sandbox de uma maneira tão legal que eu adorei aquela definição do Luiz. Ô Luiz, traz para a gente aquela definição maravilhosa, né? Que tem tudo a ver também com uma caixa de areia, né? Tem, não é a do Pet, né? Mas a caixa de areia é aquela imagem, alguns falam canteiro de areia, né? Que remete àquele lugarzinho nas escolas infantis, nos parquinhos, onde as crianças brincam à vontade. Tem a supervisão dos adultos, né? Mas sandbox é aquele local. E tem tudo a ver com o sandbox regulatório. O que é o sandbox regulatório? É um ambiente também seguro para testes, para brincadeiras, né? Para experimentos. Então, as empresas que se habilitam, depois a gente conta como é que é o processo de habilitação, mas as empresas que se habilitam, né, para, entre aspas, brincar no sandbox, né, elas se aproveitam de uma autorização temporária que o regulador dá
para experimentos, para fazer coisas que as empresas estabelecidas, né, que a gente chama das incumbentes, que as incumbentes não têm interesse em fazer, não tem por que fazer, sobretudo em mercados concentrados, né, dominados pelas grandes empresas, como é o caso do mercado de seguros. E, galera, se vocês me permitirem, vou aproveitar aquele gancho da contextualização que o Fred começou a falar, das inovações tecnológicas, de como o regulador ele vem promovendo, né? É verdade que a gestão atual está dando um show e está colocando muita novidade no mercado, mas a gente tem que fazer justiça, porque a administração anterior também iniciou esse processo. E vocês devem se lembrar a circular que aprovava a comercialização através de meios remotos, né? Isso já é da administração passada, algumas simplificações. Então já é um processo que vem vindo há alguns anos e, de fato, essa administração, né, a doutora Solange e a equipe lá da SUSEP estão lançando muita novidade, né? Algumas representam ameaças para os corretores, outras apresentam oportunidades, depende muito como o corretor se posiciona, nós vamos falar disso também ao longo do papo, mas o conceito de sandbox que eu acho que vocês gostaram era esse aí da caixinha de areia, né? Que as crianças brincam, só que tem um problema, as crianças viram gente grande, elas viram adultas em algum momento, e aí tem coisa também para a gente falar. E se ela brincou direitinho, ela vira um adulto em potencial aí, né, Luiz? Se ela se desenvolveu, aproveitou essa oportunidade de brincar muito. É muito legal essa analogia. E foi legal que o Luiz trouxe, né? Porque antes da galera, enfim, tentar crucificar essa atual gestão, a gente precisa entender que isso de fato é um processo continuado e que vem acontecendo. E não é porque os caras são do mal, né? É porque precisa. É um clamor. Isso é... O mercado é assim, ele é vivo, né? Ele vai mudando de formato. Eu digo isso porque a gente pega muito em grupos, principalmente, né? Quando a gente vai para grupo de corretor de Facebook, essas coisas, tem umas discussões acaloradas, né? Em relação ao que a galera acha de tudo isso que está acontecendo. Eu acho que também é normal ali a resistência, mas o Luiz trouxe um dado muito legal aí, que isso não é de agora, né? Parece ser de agora, mas já vem acontecendo de fato há mais tempo. Isso é a primeira informação para a gente ter em mente aí. Uma outra aspecto, desculpa, Valdir, só para jogar um temperinho aí, né, que o sandbox, na verdade, ele não é uma invenção da SUSEP, tá? Eu acho que é legal também contextualizar, porque os mercados que são regulados, né, e os mercados financeiros em geral, né, que precisam ter uma segurança para o consumidor, o regulador ele fica sob um dilema. Por que sob um dilema? Ao mesmo tempo que ele precisa que as empresas que atuem nesse mercado sejam sólidas, sejam grandes, a coisa que mais assusta o regulador é falar de quebra de empresa, de falência, de insolvência, né? E então o grande cuidado deles é garantir a solvência das empresas, exigir capital delas. Só que nesse movimento, o que acontece? Só sobrevivem as grandes. E as grandes, em mercados concentrados, elas acabam perdendo o incentivo para inovar. Porque está todo mundo lá no transatlântico, devagarinho, navegando lá, não tem mar revolto. Zona de conforto, né, Luiz? Zona de conforto. Exatamente. Então, o regulador precisa, com muito cuidado, quebrar essa zona de conforto. Mas ele não pode abrir geral, não pode permitir tudo, porque, de novo, a solvência do mercado, a continuidade das empresas é muito importante. Então, é aquele negócio, né? A criança, como o Fred brincou, a criança tem que se comportar bem naquele ambiente. Ela pode fazer experimentos, pode errar, faz parte do crescimento o erro, né? A gente aprende, a gente tem cabelo branco, errou muito para chegar até aqui, e é natural. E o regulador está de olho, e quando o experimento dá certo, a criança tem que vir para o mundo adulto, para o mundo regulamentado. Fala, Valdir, desculpa, eu te cortei, meu cara. Imagina, não, o que eu ia falar é que esse não é um processo particular da indústria de seguros, também é um processo que aconteceu nos bancos recentemente,
com o advento da sociedade de crédito direto, que também foi um incentivo do órgão regulador dos bancos para promover uma maior democratização e acesso ao setor bancário, né? Então, é um movimento que ele não tem mais volta na nossa visão. É um negócio que todos nós vamos ter que nos adaptar. Isso é bom para a indústria, porque você tem mais acesso a produtos diferenciados, até com inovação tecnológica embarcada, que é uma característica específica desses setores, né? Mas os órgãos reguladores hoje, brasileiros, estarem trabalhando como facilitador para os mercados, é um movimento bastante interessante e um movimento sem volta. Até no outro papo que a gente teve outro dia, nós falamos sobre um outro setor também, que é um setor bem diferenciado, que é o setor imobiliário, que a gente vai falar também um pouquinho, mas o acesso à informação hoje, ele é mandatório hoje para o consumidor e também para as indústrias, para que elas também possam ter mais flexibilidade para trabalhar com tecnologia e também na inovação de produto. Para dar também mais uma informação para a nossa audiência, para o nosso público, esse sandbox regulatório, esses experimentos e essas licenças temporárias concedidas para empresas que querem inovar, a primeira notícia que eu tenho, eu acho que deve ter sido o primeiro caso, foi lá no Reino Unido, em 2015. O regulador lá, ele é uma espécie de... Ele cuida tanto do mercado financeiro quanto do mercado de seguros, né? O FCA, o Financial Conduct Rollout. Perdi a sigla aí, mas não tem problema. É o equivalente da SUSEP com o Banco Central lá do Reino Unido. Eles fizeram algumas licenças para empresas fintechs, né, que queriam prover crédito de uma maneira inovadora. Depois a gente teve notícia também em Hong Kong, em Taiwan, na Ásia, na Austrália, né? São diversos países aí que promoveram esse sandbox, essas licenças temporárias para inovação. E aqui no Brasil, o Banco Central, CVM e SUSEP estão praticando isso agora, como foi dito no início. Acabou de sair semana passada o edital da segunda rodada. Na verdade, é uma minuta ainda, tá? Ela não deve ter grandes modificações. O processo de 2020 foi muito bem sucedido e agora a SUSEP está fazendo, entre aspas, a segunda chamada aí para o edital. Muito bom. E é muito bom isso, né? Rapidinho, Fredão, só para claro. complementar o que o Valdir e o Luiz trouxeram, eu acho que toda descentralização ela é positiva para a sociedade e para a economia como um todo, né? Porque você pegando o gancho dos bancos, como o Valdir trouxe muito bem, né? O Brasil ele estava concentrado em praticamente 4 bandeiras só, né? Então você só tinha ali basicamente 4 grandes players do mercado, detendo ali 80% do market share. Então, isso não é a realidade lá fora. E aí depois, com essa abertura do mercado, né, com essa flexibilização dos órgãos reguladores, então você tem grandes players aí no mercado financeiro, né, bancos digitais, fintechs, e isso criou uma democratização, porque muita gente e o Brasil tem um número muito grande de desbancarizados. Por incrível que pareça, é um número absurdo. E isso foi positivo. E aí, trazendo o gancho aí, principalmente no ano passado, quando começaram ali os pagamentos de auxílio emergencial, muita gente não tinha sequer uma conta corrente. E hoje você faz isso pelo celular. Então, toda descentralização, ela é muito positiva. E a gente viu isso, está vendo isso no mercado financeiro. E agora, olhando para o mercado de seguros, eu não tem como não ver isso com bons olhos, né, Fredão? Verdade. Nossa, excelente ponto. Eu acho que os meninos até vão querer passar por ele, sim. Antes até da gente avançar, eu acho que a gente esqueceu, né, particularmente esqueci de fazer uma coisa. Por que é que nós estamos chamando a Partenariar, né, para nos explicar essa questão aí de sandbox, de open insurance? Bom, para mim, a Partenariar é um grupo de amigos, né, mas na verdade eles se reuniram, criaram um negócio, né, e, enfim, todos já foram executivos de seguradora e tantas outras empresas aí do cenário de seguros, né, tem pouca experiência acumulada ali, viu? Quase nada. É muito bacana. Eu acho até engraçado ser chamado de menino, mas tudo bem, vamos lá. Foi boa essa, hein? E aí, eles participaram ativamente, né, da inclusão de empresas no sandbox ali na primeira rodada. Até onde eu sei, foram 2, né?
Né, meninos? Acho que foram duas ali, que eles auxiliaram, providenciaram documentação, daí para cima, né? Estruturaram um plano de negócios, enfim, fizeram toda a parte técnica que eles vão falar. Então, é por isso que eles estão aqui. Acho que mais autoridade que isso, impossível, né? E aí, voltando um pouco ao que você trouxe, eu acho que sim, faz muito sentido, né? Isso deixa o mercado maior, mais forte, mais criativo, né? O mercado de seguros precisava um pouco de criatividade, de novidades, de novos players também. E eu acho que desse sandbox vem muita coisa boa. Eu tenho uma dúvida, assim, pensando em sandbox, isso é um ambiente virtual ou nós estamos falando de vida real? Esses caras já estão vendendo para pessoas mesmo? Não, nós estamos falando de vida real. Olha só. Eu vou falar um pouquinho mais do processo, só antes reforçar, quer dizer, a concentração, ela acaba inibindo a competição, né? Então, o intuito, na verdade, é promover mais competição entre as seguradoras. Por quê? Porque a competição, a gente sabe, quando o público consumidor tem muitas opções, tem novos players no mercado, ele vai ter benefícios, né? Ele vai ter seguros com coberturas novas, a preços mais acessíveis, ele vai ter um acesso menos burocratizado. Então, um ponto que é fundamental no processo de sandbox, seja no mercado financeiro, de seguros, no Brasil ou qualquer lugar do mundo, uma premissa básica que a gente não pode perder de vista é benefício para o consumidor. Não existe sandbox se não for com este intuito. E, de fato, na primeira rodada lá de 2020, houveram 14 empresas que aplicaram para o processo, que se candidataram a virarem seguradoras admitidas temporariamente. Destas 14, apenas 11 foram aprovadas, e nós tivemos a honra e a felicidade, a alegria de assessorar duas empresas que atuavam como insurtechs, atuavam como provedoras de serviço e precisavam de seguradoras para existir, para vender os seus serviços de natureza tecnológica, sobretudo. Mas, como é muito comum isso também, né, inclusive ocorre com corretores, quando a gente depende de uma seguradora muito grande já estabelecida, nem sempre a gente tem as prioridades que a gente gostaria lá dentro. Então, o Sandbox foi uma oportunidade que essas empresas tiveram para elas virarem seguradoras e não mais precisarem das grandes para poder atuar e vender os seus serviços. Elas mesmas passam a subscrever riscos. E nós assessoramos, né, fizemos todo o processo de dossiê, que é um processo bastante completo, com uma boa complexidade, porque a SUSEP quer ver não só os números, o plano de negócio, mas ela quer saber da estratégia, ela quer saber de arquitetura funcional, ela quer saber de nota técnica, de condições gerais, de como que a empresa vai administrar o risco. Tudo de uma maneira muito mais simplificada e light em relação às seguradoras adultas, né? As já estabelecidas. Mas, mesmo assim, é um processo que exige uma complexidade. E nós, os meninos aí que já nos relacionamos durante tantos anos com a SUSEP, a gente entende como é que a comunicação, como é que são os termos, o que eles esperam na documentação. E foi muito bem sucedido. Está aberta a segunda rodada agora. Já estamos com clientes e tem muita gente interessada. Aliás, se tiver alguém ouvindo aí que vai parecer brincadeira o que eu vou falar, mas que de repente pensa em ter uma seguradora, eu acho que o Luiz trouxe isso. Você vê como os tempos estão mudando para melhor, né? Há pouco tempo a gente dava aula, né? E a gente brincava com os alunos. Eu lembro que eu falava assim, se vocês quiserem abrir uma seguradora comigo, deixa eu ver, quantos milhões você tem aí? Quando, né? Tinha uma série ali de requisitos que eu acho que, óbvio, né? Foram flexibilizados. Depois o Valdir e o Luiz com certeza vão falar disso aí ao longo do programa. Mas olha que bacana. Então, se você tem dores com as seguradoras, né? Você é corretor, você já tem um tamanho estabelecido aí, uma certa solidez, ou tem parceiros de negócio em potencial, enfim, e você gostaria de ir para cima dessas dores e percebe que os transatlânticos ali, que são as seguradoras, não conseguem manobrar a tempo, cara, você pode tomar a iniciativa de estar no sandbox e tentar mudar isso.
né? Então, isso é muito surpreendente para mim, porque eu tenho um modelo mental onde seguradoras são entidades gigantes inacessíveis, assim, sabe? Não sei se vocês compartilham um pouco dessa visão, mas achei muito legal o que o Luiz falou. Sensacional. Tem De um, fato. tem um Fala, fator Bruno. Vai lá, vai lá. relevante tem um fator relevante fazendo um gancho com o que o Wilde falou agora há pouco, que é essa democratização, esse processo todo, ele vai exigir também uma adaptação muito grande da indústria. Então, as grandes, a gente enxerga que elas estão passando por um processo adaptativo hoje que é muito pouco previsível, né? Então, trabalhar com as insurtechs no futuro e com as pequenas seguradoras vai ser uma necessidade. Por quê? Porque esses caras têm uma flexibilidade de tecnologia que os grandes hoje não têm. Então, eles têm muito mais autonomia para trabalhar, para colocar coisas novas no ar, para funcionar, para testar, principalmente nos modelos de distribuição e nos processos de sinistro, que são interessantes, são ativos muito interessantes para as grandes. Então, a gente acha que toda essa mudança, isso vai trazer uma necessidade de adaptação cada vez maior entre os dois, né? Entre as pequenas e entre as grandes. Isso aí também é inevitável. Por toda essa flexibilização técnica que a gente enxerga hoje no sandbox, né? Se você pegar uma seguradora menor, você não tem todas as provisões técnicas ali necessárias. Você tem uma flexibilidade. Acho que são 3 provisões que eles exigem. O PPNG, o PSL e o IBNR. Acho que são só essas 3. Mas mesmo assim, para você colocar uma seguradora no ar, não é um processo tão trivial. Mas ele é mais tranquilo, ele é mais fácil do que você pegar uma seguradora já estabelecida e como era um processo há 10 anos atrás. Então, hoje, as grandes elas estão de olho nessas tecnologias que estão entrando e elas precisam estar, porque isso vai trazer benefícios tecnológicos e de eficiência operacional muito grandes ao longo do tempo. Essa contribuição que eu queria dar aí é um ingrediente importante para falar da adaptação da indústria. Deixa eu só fazer uma pergunta rápida aqui para a gente continuar no assunto que para mim está muito interessante aqui, total chapéu de aluno hoje, né? Quando a gente fala de sandbox, é exclusivamente para a seguradora? Ou um corretor de seguros que estiver ouvindo a gente aqui, ele pode participar disso? Ótima pergunta, André. E eu acho que vale a pena falar sobre 2 aspectos aonde o corretor pode ser afetado, né, por este processo. O sandbox, ele no caso do mercado de seguros, né, o sandbox é uma possibilidade para que empresas que não são seguradoras, que pode ser inclusive empresas de corretagem de seguro, se tornarem uma seguradora com um capital exigido muito menor do que no modelo tradicional. Então, esse primeiro elemento de baratear o acesso a virar a ser, a poder ter uma licença para operar como seguradora, é um caminho, né, que pode trazer para o jogo muitas novas empresas que não têm aquela capacidade financeira do modelo tradicional. Para dar números para o nosso público, se uma seguradora quiser entrar no mercado, ela teria que apresentar um valor de capital até o ano passado de 15 milhões de reais. Então esse era o capital mínimo. Além desses 15 milhões, algo como 20% dos prêmios precisava também ficar à disposição do regulador para um caso de resultados negativos, porque, como eu disse no início, né, a grande preocupação do regulador é ter um mercado solvente, ele não quer que nenhuma empresa quebre. Então, por isso que ele exigia este capital bem alto, né? Então, vieram 2 mudanças normativas importantes, né, desde o ano passado. Uma é o advento do sandbox, né, que possibilita insurtechs, empresas de seguro e até associações a se tornarem seguradoras com um capital mínimo de 1 milhão. Então, lembra, a gente estava falando de 15, agora é 1. Né? Então, isso muda radicalmente. Agora dá, hein? Caramba, hein? Agora dá, né? Ô, Luiz, olha que interessante, Luiz. Ó, eu vou ter que confessar, não posso falar, não dar nomes aqui, né? Mas eu fui uma vez numa corretora, que inclusive os meninos conhecem aí. Eu vou falar a história, eles vão saber de que eu tô falando. Eu fui fazer uma visita para fazer uma consultoria ali, e no meio da conversa essa pessoa falou assim para mim, não, André, a gente vai começar aqui como corretora, o forte deles é saúde, né? Mas a gente quer abrir uma seguradora.
Aí eu ouvi, por dentro, eu tava gargalhando. Eu falei, meu, tá maluca, né? Que abriu a seguradora. Eu acho que muito no sentimento que o Fredão falou mesmo, porque é inatingível, né? Eu falei, imagina, eu acho que ela errou o nome ali, né? Acho que ela quer ser uma grande corretora de saúde. E, cara, você falando isso hoje, poxa, fica muito mais acessível, né? 1 milhão, obviamente que tem todos os critérios aí, né? Que a gente vai falar mais, mas ficou muito mais atingível. Tá dentro da meta Smart. Eu fiquei super surpreso com esse Cara, número. 1 milhão, caramba. Não, mas legal. é isso mesmo, né? E a gente sabe que para muitas corretoras 1 milhão é troco de pinga, não é? Tem muita corretora Com aí certeza, com certeza. nadando de É o caso braçada. da Neres, né? Eu tenho uns amigos Neres. da Neres que Não, rapidinho eles juntam essa não, irmão, grana. tem dois, Neres e BMX. São duas BMX corretoras tá- aí que é tá verdade. bem também, tá bem também. Uma vai abrir seguro, vai abrir uma seguradora de seguro ofensa locatícia exclusiva, né? A outra vai abrir transportes. Boa, gostei. Olha aí, ó, mais 2 players para a gente assessorar, Valdir, tá É isso que eu ia vendo? Pois falar. Beleza. Pois contem Mas conosco sobre aí, pessoal. a acessibilidade ao mercado, né, que o Sandbox aí ficou claro que é um atalho mais barato para virar a ser seguradora. Tem um outro também que vale a pena a gente falar, fugindo um pouquinho do tema do Sandbox, que é a licença tradicional. No final do ano passado, a SUSEP lançou uma circular importante, eu sou péssimo para número, não vou ter o número dela aqui, depois eu dou uma coladinha aqui, eu conto. Uma circular que segmentou as seguradoras existentes no mercado e as que desejarem entrar de acordo com as reservas e os prêmios emitidos. As que ainda não entraram, não tem nem reserva nem prêmio emitido, mas ela tem o plano de negócios que ela tem que submeter à SUSEP. Então, de acordo com esse plano de negócios, ela é enquadrada em 4 grupos diferentes. E normalmente, como a seguradora que está entrando ela é pequena, e tem várias já estabelecidas que são pequenas, elas estão nesse grupo 4. Este grupo 4 tem um capital mínimo, um capital base necessário para atuar, também já mais reduzido. Então, aqueles 15 milhões de antes da circular, para as seguradoras do grupo 4, passa a ser 3.900 se ela quiser o Brasil inteiro. E se ela quiser algumas regiões específicas, pode ser até menos de 1 milhão, menos que até o Sandbox. Então, vejam, a acessibilidade ao mercado está muito maior agora. Isso pega os corretores de que maneira? De 2 maneiras. A primeira é o corretor que se interessar por subscrever riscos, né? Esses corretores já mais parrudos que conhecem os riscos, que não faz simplesmente a intermediação, mas que conhece, muitas vezes presta serviço para as seguradoras. Ele pode se animar a ele próprio subscrever os riscos. Lembrando um detalhe, talvez técnico demais, mas vou falar aqui, o capital requerido ele é sempre uma função, ele depende do prêmio retido. Então, se o corretor vira uma seguradora e repassa grande parte do seu prêmio como resseguro, a exigência do capital ela não é tão pesada. Então, o resseguro, de novo, passa a ser um instrumento também para acessar, para que as empresas, corretores e outras insurtechs que desejam subscrever os riscos, acessem o mercado de seguros. Mas, e aí é o segundo aspecto que eu queria falar de uma possível atuação do corretor nesse ambiente de sandbox. Tem novas seguradoras, né? Então, os corretores eles podem se juntar e intermediar produtos e serviços dessas novas seguradoras. E aí, gente, eu queria abrir um espacinho, eu não sei se a gente fala agora ou depois, vocês me sinalizam aí, mas eu queria falar uma visão que eu tenho sobre a intermediação de seguros. Fala agora, né? O que vocês acham? Vamos agora. Aproveitar Eu tô super curioso aqui. Faz com a gente não. Mas eu adorei isso que o Luiz falou, né? Tem 2 perfis de corretores de seguros. Aquele corretor que participa ativamente do processo de gestão de riscos e aquele que basicamente intermedia apólices, né? Então, é muito legal você começar por essa linha de raciocínio, né? Sabe por que eu estou falando isso, né? Aquele corretor que participa ativamente da gestão de riscos, ele entende o processo, ele faz questão de participar desse processo,
Às vezes ele enxerga uma oportunidade e ele, olha, leva para uma grande seguradora, leva para um transatlântico. Olha, estou com uma ideia de um produto novo. Seguradora olha para ele e fala, não, a nossa estrutura, como é que eu vou cobrar um prêmio de R$ 20 por mês? Como é que eu vou cobrar um prêmio de R$ 30 por mês? Isso não vai pagar nem a minha estrutura. Não, deixa isso para lá. E aí, esse sonho dele não se materializava. Agora não. Agora ele fala, você não quer? Espera aí, então você vai ver se eu não vou ser seu concorrente. Então, olha aí que visão legal que o Luiz trouxe, não é isso, Luiz? É isso mesmo, Luiz. Você falou tudo. Quer dizer, oportunidade ameaça. Já é um chavão falar que lá o ideograma chinês é o mesmo rabisquinho para ameaça e oportunidade, né? Acho que todo mundo já ouviu isso na vida. Mas nesse caso, se aplica perfeitamente. Porque se a gente olhar para as inovações tecnológicas, né, para a sacudida que houve em função de novas tecnologias em diversos mercados, né, e aí podemos falar do mercado de viagens, de agências de turismo, locação, hotel. O que a gente enxerga com a tal da uberização, né, que são vários tipos de Uber em vários setores? Ele tem matado a intermediação. Mas será que tem matado mesmo, ou tem concentrado, ou tem sacudido? Certamente, muitas agências, muitos corretores morreram com a chamada desintermediação, ou a uberização, né? Mas o fato é que quem agrega valor, quem realmente presta um serviço de qualidade para o seu cliente, quem tem algo a contribuir, vai achar o seu lugar no mercado. E nesse movimento do sandbox, eu acho que para os corretores se aplica muito esse raciocínio. O cara que ficar com aquela visão do milênio passado, né? A gente brinca, né? O cara que só a proposta manda daqui para lá, nem não dá atendimento, não procura conhecer seu cliente, não procura fazer coisas novas, esse cara vai morrer, se é que já não morreu, né? No entanto, o cara que aproveitar esse momento, tiver uma sacada, como o Will falou, ele pode procurar, ele pode ter abertura numa dessas seguradoras novas, ele pode virar seguradora, ele tem outros modos de atuar, né? E de uma forma exitosa, com certeza, porque tem muita oportunidade, tem muita novidade por aí. E eu te fiz uma pergunta, Luiz, que é legal fazer no ar aqui. Você acha que leva muito tempo para assumir do mapa esse cara velho mundo, aquele corretor antigão que só tira pedido? Essa pergunta de $1 milhão é difícil, Fred. Eu gostei quando você me falou. Vai ser rápido. Isso. Eu lembro que você falou assim para mim. Eu acho que já tá sumindo, você não acha, não? Já sumiu, Aí eu parei para pensar, eu falei, já tá. E eu acho que esse recado é importante para a audiência aí, né? Façam essa reflexão, né? Já está sumindo. Eu acho que basta a gente olhar para os nossos filhos, né? Para essa molecada que vem aí. Verdade. O pessoal quer conveniência na ponta dos dedos. Eles não têm mais assinar proposta, ficar dizendo para o corretor o perfil, aquele monte de dados. Acabou. A gente mais velhinha ainda pode ter paciência para isso daí, né? Mas também eu me vejo, né? Cada vez tudo bem. Eu brinco com o Valdir, né, Valdir? Tô ficando rabugento. Mas é isso, cara. A gente não tem mais tempo para essas coisas, né? Até que não. Vocês sabem que eu tava. A última seguradora que eu passei, eu conheci um corretor, menino novo, cara. E ele tava terminando de finalizar a habilitação dele. E ele falou, André, a gente vai se posicionar como uma corretora especialista em seguros de vida PME, pequenas e médias empresas. Mas a gente não quer ser um corretor tradicional. Eu falei, o que é? E a gente teve várias rodadas, né, de conversa sobre produto e tal. E aí, cara, no meio do caminho, sabe qual foi a maior dificuldade dele? Porque como eles estavam numa pegada muito tecnológica, né, com um processo muito bacana, assim, sem muito atrito, a maior dificuldade deles era procurar seguradoras que tivessem APIs para poder facilitar o processo de venda, cara, e de sinistro. E aí, depois que ele fez uma rodada gigantesca, ele voltou, ele falou, André, cara, eu tô abismado, porque não tem. Sei lá, ele conversou com
6 seguradoras, de especialistas no segmento de seguro de pessoas, ele deve ter achado 2. E das 2, ele foi especificamente para um produto global, que é um produto mais simples da seguradora, que é a única que tinha API. Se você fosse para outras, não tinha. E acho que isso vai muito ao encontro do que a gente está trazendo aqui, né? Dessas insurtechs, as seguradoras que estão vindo com uma tecnologia para facilitar o dia a dia, e aí com esse pensamento de facilitar a vida do corretor, de não ser só um intermediário, né? E eu fiquei abismado, cara, quando ele veio me falar isso. Ele falou, cara, a gente tá com muita vontade de fazer, processo bem redondinho, mas as seguradoras tradicionais não estavam preparadas para acomodar o processo. Então, André, isso tá perfeito isso aí que você está falando. A contribuição que eu queria dar é o seguinte: o corretor, estar no meio do jogo, jogar esse jogo, depende muito dele também. Ele precisa correr atrás. Isso é um ponto importante, a gente falou sobre isso outro dia. Não vem de graça, mas ele tem o espaço dele, porque você pega outros mercados, por exemplo, estava até falando outro dia sobre o Quinto Andar, que é o mercado imobiliário. O corretor lá, ele é um exemplo vivo da sobrevivência, ele faz o papel dele muito bem ali. Ele faz o quê? Ele está focado no papel dele ali, de trazer os imóveis, de apresentar e ganhar a comissão. Então, ele faz o papel dele, ele é vivo ali naquele ecossistema. Mas ele não se preocupa depois com a administração do imóvel, com a cobrança, essas outras coisas. O papel dele hoje, junto com as seguradoras, ele vai mudar, mas vai depender muito dele de se adaptar. As seguradoras, por sua vez, principalmente as novas, elas têm uma vantagem competitiva, indo ao encontro que você falou, que é já começar de uma forma mais enxuta, uma forma mais lean. Então, esse exemplo que você falou dos APIs, é um exemplo bastante discutido dentro da indústria, né? Eu vou operar com a seguradora tal. Putz, mas aí vai ser troca de arquivo, vou ter que mandar o arquivo, é tudo totalmente assíncrono, você não tem sincronismo ali na troca de informação e tal. Como é que você vai trabalhar com isso? Então, as novas hoje, elas já têm a vantagem de começar de uma forma muito mais enxuta, com uma dependência muito menor dos sistemas legados delas, que isso é um problema clássico dentro da indústria hoje. Quando você passa nas grandes, nas antigas, você vê, porque não é que está errado, mas é o jeito que foi construído. Você tinha lá, há 10 anos atrás, era muito comum você escutar isso. Você falava assim, olha, eu quero um legado que faz tudo, que eu tenho todas as minhas funções ali, porque eu não quero ter problema, eu quero ter tudo centralizado. Isso se tornou um problema, porque você customizou demais aquele ativo, e hoje você depende dele para poder sobreviver. Então, as suas regras, elas estão diretamente ligadas a ele. Hoje você tem coisa nova todo dia, aparecendo o tempo todo. Então, as insurtechs, principalmente, elas já começam com uma mentalidade diferente. Então, elas já começam trabalhando com um legado que tem mais cara de máquina de escrever, para fazer o trabalho ali do dia a dia, transmissão de informação para o contábil, para o financeiro, uma gestão dentro de casa do ciclo de vida da pólice. Elas isolam esse ambiente das plataformas digitais, elas já têm um barramento de serviço nativo, que é onde se hospedam esses microserviços ditos APIs que você mencionou, e é muito mais fácil de você se conectar com o mercado através de uma forma padronizada, né? Então, esse ecossistema todo, o papel do corretor, como que as novas seguradoras estão se estruturando e tal, isso tudo faz parte desse processo e é muito convidativo para o momento que a gente está vivendo. Agora, a seguradora antiga, grande, a seguradora pequena, o corretor, eles vão ter que se adaptar, eles vão ter que correr atrás. Cada um vai ter que correr atrás do seu espaço. Isso depende do conhecimento que o cara vai ter. Isso aí é fundamental, o cara ir atrás do conhecimento, entender como é que os outros mercados funcionam, conhecer um pouco mais de tecnologia, porque hoje é um universo acessível. Não é mais aquilo, eu não conheço de tecnologia, eu não quero nem falar porque isso aqui não é minha praia. Isso não existe hoje. Você tem que entender um pouco, pelo menos, de como é que você configura o sistema, que tipo de sistema que é bom para você, que tipo de sistema que não vai te atender, qual que vai. Isso tudo faz parte da evolução. E não é um papel específico só do corretor. As pequenas e as grandes também vão ter que saber cada vez mais. Tem uma dica boa do Valdir aí, hein? Conhecer tecnologia. Eu, se fosse corretor, já estava anotando isso aí. Começar a pesquisar o que é que você tem que conhecer, até que nível, né, de tecnologia para andar melhor. Mas o Valdir me falando aí de como é essa questão sistêmica, lembra muito casa, né, apartamento. Você compra um apartamento antigo, tem uma varandona, mas não é gourmet, né? E não tem como enfiar a churrasqueira nela. E hoje em dia todo mundo quer a varanda com churrasqueira, né? Aí começa as gambiarra. Churrasqueira com carvão do lado que não faz fumaça, churrasqueira com carvão pro outro lado que...
E aí vai fazendo. E eu vejo essa questão do sistema muito parecida com isso, né, Valdir? Parece que às vezes os antigos construíram de uma forma que fica difícil adaptar, né? Pensando nesse exemplo, você não tem aquele duto da fumaça. Então, como é que você vai fazer para colocar aí? Aí o cara tem que sair mudando tudo. Não, e custa caro, né? Custa E muito custa caro. caro, não é uma reforma barata.